Olá, pessoal, a santa e gloriosa paz do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda estamos recebendo bênçãos e no decorrer dos dias, dos meses, dos anos, iremos receber bênçãos em decorrente da última concentração que tivemos com a mega imposição de mãos. A próxima será no dia 4 de janeiro, a primeira do ano. A primeira do ano será ainda mais importante e maior do que a última. Isso é bíblico, tá? Isso é com base bíblica, será muito maior. Mas domingo agora nós teremos a Santa Ceia da dependência a Deus. Faremos uma reunião, uma concentração compacta, objetiva, de 9 às 11 da manhã, ministrando a Santa Ceia, que será a última do ano, e será o clamor da dependência. Dependência não aos remédios, às jogatinas, às drogas, às imundícias que o mundo coloca nos nossos caminhos, não. Mas dependência a Deus. Não é depender de homens, de remédios controlados, não. Depender de Deus. É isso que eu e você precisamos. Depender de Deus. Então, o clamor da dependência com o rosto no chão. Domingo às 9 da manhã. Vai ser grande demais. Eu vou orar daqui a pouquinho, mas eu quero ler uns versículos aqui da Bíblia que estão no livro de Isaías, no capítulo 41. Presta atenção para você ver que interessante. Isaías 41, 11 diz assim: Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Presta muita atenção. Olha a proteção, tá? Olha a proteção de Deus na vida do crente, do cristão, do servo dele, da serva dele. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignarem contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém, não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Você já viu alguma cena, para ilustrar, só para ilustrar aqui a palavra, para você entender o significado disso aqui. Você já viu alguma cena de uma mãe ou um pai que ia caminhando pela calçada e o seu filho ia atrás de uma forma muito natural e, de repente, eles têm que atravessar a rua. E o que acontece? A mãe estende a mão e toma o filho pela mão direita. Por quê? Porque até então a zona era de conforto, de segurança, que a calçada foi feita para caminhar, para os pedestres. Mas quando vai entrar numa área perigosa, onde pode ter um acidente, porque a rua não foi feita para caminhar o pedestre, não. É para os carros passarem, os veículos. Ou seja, numa zona de perigo, numa circunstância onde a pessoa pode ser atingida, aí o protetor, tá? Aquele que cuida, aquele que zela, aquele que protege, toma pela mão direita. Então, o que Deus está dizendo é que, se em algum momento eu e você estivermos em risco, ainda que não o vejamos, porque a coisa não é física, ela é espiritual. Pode ter certeza que toda vez que você está numa zona de risco, de perigo, ou vivendo
circunstâncias não favoráveis, Deus não está caminhando na sua frente só do seu lado, não. Ele te toma pela mão direita, ele está dizendo. E ele promete envergonhar quem contende contigo, reduzi-los a nada. Essa preocupação nossa de nos defendermos de acusações, de ataques, de calúnias, de perseguições, isso aí, na verdade, é um erro nosso. Eu erro muito quando, eventualmente, me defendo de algumas acusações ou ataques. Porque quando alguém me ataca, é o momento em que Deus me toma pela sua mão direita. Ele pega na minha mão, pela minha mão direita. Ele pega na minha mão e vai comigo. E ele trata de reduzir a nada. Aliás, historicamente, não é difícil você perceber que os que tentaram me destruir foram reduzidos. Alguns nem vivem, vegetam. Tem alguns que tentaram me destruir e vegetam. Nem vivem, nem se alimentam, você quer saber? Porque não pode, tudo faz mal. Só que o sujeito não percebe as consequências da colheita. Outros partiram de modo assim assustador, assombroso. E outros estão aí na miséria. Então, nós erramos quando nos defendemos, nos preocupamos. Eu erro, eu confesso aí. Às vezes a gente se irrita tanto, porque são pessoas que não nos conhecem e nos atacam. E nos acusam, nos perseguem, nos maltratam e tocam na nossa família. Mas a defesa de Deus para os seus, para os que o temem, é assim, basicamente. Tá? Ele diz que os que contendem conosco serão confundidos e envergonhados. Tá? E reduzidos a nada. E ele nos toma pela mão direita. E é exatamente isso que sugere a dependência. Por que será que a mãe, ela toma o filho pela mão direita para atravessar numa avenida? Você já viu a mãe tomar o filho de 20 anos, de 25 anos, se ele gosta das suas faculdades mentais, se ele tem saúde, né? É uma pessoa perfeita, você não vai ver a mãe ou o pai pegando na mão do filho maior de idade para atravessá-lo, não. Ele é autossuficiente. Então, quando Deus ele sugere, ele diz que me toma pela mão direita, ele sugere que eu dependo dele quando eu estiver em risco, quando estiver em perigo. Assim é você. Nós dependemos de Deus, da proteção, da segurança, da condução do Pai, tá? E quando estamos em risco. Vivemos num mundo terrível, corrupto, ameaçador, agressivo, um mundo cruel, que jaz no maligno. Então temos que viver na dependência do Pai. E basicamente o que vamos fazer nesse domingo é pedir que o Pai nos tome pela mão direita e nos conduza nesse restante do ano, nos últimos dias do ano e no próximo ano que vai entrar. Então domingo é convocação geral, você não pode faltar. 9 da manhã, desça ali para o Brás e venha estar conosco ou em uma de nossas igrejas mundial do poder de Deus no Brasil ou no mundo. Pai querido e maravilhoso Senhor dos exércitos, eu te glorifico, te agradeço de todo o meu coração. E eu peço, Senhor, abençoa poderosamente a vida dos seus filhos, curando-os, libertando-os, prosperando-os. Nesses últimos dias do ano, faz um milagre, Pai. Que possamos ser benditos ao sairmos do ano de 2025 e também benditos ao entrarmos no ano de 2026. Que portas venham ser abertas, coisas grandiosas, maravilhosas, extraordinárias aconteçam. Prospera os dizimistas, patrocinadores, ofertantes. Este grande exército que se propõe a investir ainda esse ano uma oferta de R$1.000 na tua obra. Tem muitos tomando posse, Pai. E já estão sendo abençoados para a glória do teu nome. Fortaleça, dê condição. Defenda a tua igreja, a tua obra. Muda o ciclo. Seja juiz, advogado. Protege a tua obra. Eu te peço. E que sejam punidos aqueles que tentam medir forças com o Deus Todo-Poderoso.
consagra esta água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada em nome de Jesus. Eu recebi uma mensagem aqui no meu canal, muitas, foram quase 1000 mensagens essa noite, tá? Essa noite, mais precisamente, 970 mensagens, 71, 970, quase 1000. Meu canal aqui. Agora já passou aquela. E uma delas foi do senhor Walter Marinho, tá? Walter Faria Marinho. Walter Faria Marinho. Lá de Juiz de Fora, Benfica. Ele falou: apóstolo, eu amo tanto essa obra que eu reformei a nossa igreja aqui do Benfica, tudo por minha conta. Olha que coisa linda. Seu Walter, que Deus te prospere e te abençoe. Muito obrigado. Olha que bênção. Se a moda pega, como costuma dizer lá em Cisneiro, o povo de Deus cuidando da casa de Deus fica muito mais fácil, não é verdade? Então, que Deus abençoe. Tem muitos empresários, comerciantes e doadores da obra, mantenedores. E agora é a fase, né? Nós precisamos aí de pelo menos, com urgência essa semana, 3.000 pessoas que venham honrar com R$1.000 e outras tantas com 500, com 200, até R$100. Faça isso nesses últimos dias do ano. Vamos investir e leve na Santa Ceia, apresenta na sua igreja mundial aí, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, tá bom? Aqui nós estamos contando com você. Inscreva-se no canal, multiplica, deixa o seu like, manda os seus comentários aí, sua mensagem. Um beijo, seu Walter, todo mundo aí. Juiz de Fora é onde eu vivi boa parte da minha vida, né? Conheci lá a Bispa Francileia, lá é oriunda de Juiz de Fora. Um beijo, fica com Deus, Deus abençoe.